Você ouve a partir de agora Opinião Pernambuco, na Rádio Universitária FM 99.9, Rádio Paulo Freire AM 820 e no YouTube, no canal da TVU Recife. A seleção brasileira é a única pentacampeã do mundo, uma façanha que começou com a conquista da primeira Copa, em 1958. E essa Copa é o tema do Opinião Pernambuco de hoje. Eu vou conversar com o jornalista Fernando Rego Barros. Ele é autor do livro 1958, Como Ganhamos a Copa na Suécia. Ao meu lado aqui o jornalista Leonardo Kluck, que vai conversar com o Fernando. Fernando, primeiro eu queria agradecer a sua participação e parabenizar pelo livro. Eu que agradeço, Amanda. Minha primeira pergunta é, eu sempre conheci você como uma pessoa que ama futebol, torcedor do Clube Náutico Capibaribe, assim como eu. E como é que começou essa sua paixão pelas histórias da Copa do Mundo? Olha, começou na infância ainda, né? Quando eu era criança, eu com 9 anos comecei a comprar a revista Placar, né? Que era semanal na época, né? Então eu ficava ansioso que chegasse, acho que era quarta-feira, que toda quarta-feira a revista estava nas bancas, né? E eu com 9 anos, eu lembro que eu comprei uma Placar falando da final do Brasileiro de 74 entre Vasco e Cruzeiro, né? E a paixão começou aí, né? E a paixão por Copas do Mundo começou em 77, eu com 11 anos, quando a Placar lançou semanalmente um fascículo com a história das 10 Copas na época, que ia da Copa de 30 até a Copa de 74, né? Era um texto muito legal do jornalista João Máximo, né? Que escreveu em fascículos essa história das Copas. E eu lá com 11 anos eu ficava ansioso que chegasse a quarta-feira para ver o fascículo da Copa seguinte, né? Então, assim... E aí eu me tornei, desde a infância, um apaixonado por Copa do Mundo, né? Então, sempre que... Depois fui crescendo, me tornando cada vez mais leitor, né? E aí gostava muito também de ler sobre futebol, sobre Copas do Mundo, tudo que era livro sobre Copa eu comprava, né? Então, assim... Acabei, quando fiz jornalismo, comecei no jornalismo esportivo, no Jornal do Comércio do Recife, né? E depois migrei para geral, para reportagem geral, né? Na TV Globo já, mas sempre ligado em esporte, né? Tanto que na própria Globo Recife aqui, cobri a Copa das Confederações em 2013, cobri a Copa do Mundo em 2014, uma experiência excelente, né? Porque você tá cobrindo ali... Depois da zona mista, você está entrevistando aqueles jogadores que você só vê na Champions League, tá ali na tua frente, né? Então, assim, é uma experiência muito bacana. A convivência com jornalistas do mundo todo também. Copa do Mundo é uma coisa muito boa, eu gosto muito de Copa. 1958, uma Copa que você não era nascido, né? Pois é, então, né? Por que fazer... eu nasci em 65, né? Mas, assim... Eu achava, por tudo isso que eu tinha lido sobre Copa do Mundo, né, sempre às vezes em livros ou até em revistas, quando falava da Copa do Mundo de 58, falava ali 3, 4 páginas, contava rapidinho aquela história. E eu achava que o Brasil, pentacampeão do mundo, né, disse, mas como foi ganhar a primeira Copa, né? Como foi que o Brasil conquistou aquela primeira estrela das 5 que nós temos hoje na camisa? Então eu fui atrás, assim, disse, eu quero contar essa história, né? Eu quero escrever sobre isso, né? Então comecei a pesquisar, mexer em arquivos, localizei pela internet as revistas Manchete Esportiva de 1958, que era a Placar da época, né? E comprei várias edições a um cara de Santa Catarina, eu aqui no Recife, comprei, o cara mandou uma caixa com acho que mais de 30 revistas Manchete Esportiva, né, que eu comprei. E, assim, fui pesquisando jornais da época, fui no Arquivo Público aqui de Pernambuco pesquisar como o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, cobriram, né, aquela Copa, porque o Brasil, inclusive, na volta, parou no Recife antes de ir para o Rio de Janeiro, né? Então, me dediquei muito e adorei, eu gosto muito, como jornalista, eu gosto muito de pesquisar, né? E foi uma pesquisa muito boa, muito, muito interessante, né, de ver como aquela seleção foi formada, né? Inicialmente o técnico foi escolhido o Vicente Feola, né? Inicialmente ele convocou 33 jogadores, a seleção a FIFA só permitia 22, né?
ele convocou 33 para selecionar os 22, né? E depois cortou 11, ficou só com os 22. E ao longo da pesquisa fui descobrindo coisas interessantes que já podem ter sido contadas no passado, mas que hoje quase ninguém fala. Por exemplo, a gente sabe que Pelé tinha 17 anos e fez a estreia nas Copas ali. Mas pouca gente sabe que Pelé quase não ia para aquela Copa, porque no último jogo de preparação, ainda aqui no Brasil, foi um amistoso com o Corinthians. O Brasil ganhou de 5-0, ganhou fácil, mas teve um lance em que um zagueiro atingiu o Pelé no joelho direito e ele chegou a ser cogitado até o corte dele da seleção, dele nem viajar para a Suécia. Quem bancou ele foi o médico da seleção, o Dr. Hilton Gosling, que disse, não, vamos levar, ele é jovem, se recupera com mais facilidade, né? Vamos apostar nessa recuperação, ele não vai estar pronto para os primeiros jogos, mas ele, sei lá, joga no terceiro, quarto jogo e acabou estreando no terceiro jogo. E é sobre essas curiosidades que o meu colega Léo Kluk está aqui, que ele adora futebol, né? Olá, entende tudo. Somos dois, Léo. Queria agradecer aqui a participação e estar conversando com o Fernando. Eu que agradeço. E, bom, a gente está se conhecendo agora e já me chamou a atenção uma coincidência que para mim também me identifico muito com a tua trajetória no futebol. Sou um pouco mais jovem, mas aos 9 anos eu comecei a ler jornal, a parte traseira do jornal, no Rio Grande do Sul, do Correio do Povo, a parte esportiva. Todo dia, a primeira coisa ao acordar era tomar meu leite com Nescau e ler a parte esportiva, as notícias do Grêmio, principalmente meu time, mas sempre, e comprava a revista Placar também. Isso desde os 9 anos. Hoje eu vejo minha sobrinha, vejo outras crianças com 9 anos, nem imagino lendo jornal assim, mas é uma coisa que até hoje eu faço todos os dias. Então acho que esse interesse jornalístico assim. Comecei a assistir o programa Cartão Verde, tinha o Armando Nogueira, Flávio Prado, Juca Kfouri, todas essas histórias já com 9, 10. Chegou na Copa de 9 anos, eu tinha em 93. Em 94, a Copa de 94, eu sabia absolutamente tudo sobre futebol, sobre a história das Copas, artilheiros, enfim. Sim. Então, quando surgiu o assunto aqui do programa da Copa de 58, eu falando na redação, o pessoal me convidou para participar. E peguei o livro ontem e praticamente já li ele todo, de uma sentada assim, porque é muito saboroso. É bom a gente ouvir isso, cara. E muito bom. Bem muito saboroso, todo mundo né? que escreve um livro, muito bom. Você fica nessa ansiedade que as pessoas gostem, E né? assim, eu tinha o conhecimento da Copa, por todo o entorno da Copa. Li muito Nelson Rodrigues, Rui Castro, então sabia muito, acho que é um assunto muito legal para a gente. Eu sou fãzaço dos dois. Para a gente entrar... Talvez eu seja até mais do Rui Castro do que do Nelson Estrela Rodrigues. Solitária, Pode ser, né? pode ser. Garrincha. Bom, enfim. E acho que eu sabia muito sobre uma parte muito importante, que é o complexo de vira-latas, que a gente vinha para essa Copa, né? Que vinha tudo da Copa de 50. Então, acho que é importante falar sobre isso. Como é que o Brasil chega para essa Copa? O Brasil perde uma Copa em 50, quando tinha toda a expectativa de ganhar no Brasil, dentro do Maracanã. E aí perde, e aí parece que nunca mais vai ganhar uma Copa do Mundo. Pois é, o Brasil em 50... fez uma excelente campanha, né? Vinha de goleadas em cima da Suécia, da Espanha, né? 6-1, 7-1. E assim, o jogo com o Uruguai, os brasileiros tinham certeza que só iam comemorar, né? Iam para o Maracanã para comemorar. O Brasil, inclusive, jogava pelo empate. Fez 1-0, jogava pelo empate e ainda fez 1-0. Jogava pelo empate porque era um triangular na época. Exato, final, né? um quadrangular. Era um quadrangular entre Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai. E coincidiu, na verdade foi uma coincidência da tabela colocar Brasil e Uruguai como o último jogo desse quadrangular. E o Brasil chegou como líder, tinha ganho dos dois, né, da Espanha e da Suécia, como líder do quadrangular, tinha essa vantagem de jogar pelo empate e acabou perdendo de virada para o Uruguai, 2-1, né? Dizem que tinha 200 mil pessoas no Maracanã e se tornou um silêncio geral o estádio, porque... Na minha opinião, o Brasil perdeu aquela Copa por se sentir, ele meio que... Salto alto. Salto alto, se sentia já campeão na véspera. A festa já tinha começado, fizeram a festa antes, exatamente, houve já, um grande erro do técnico Flávio Costa, que antes da final mudou até a concentração do Brasil, tirou, não lembro agora onde é que eles estavam, mas levou para São Januário, que é a sede do Vasco, e abriu as portas para os políticos, para tudo antes do jogo. Imprensa, isso, né? Político. Tem até uma história que um dos jornais do Rio, na véspera do jogo, foi no dia do jogo, já saiu com o Brasil, com a foto dizendo que o Brasil era campeão.
algum uruguaio comprou vários jornais numa banca de revista e mostrou para os colegas. Olha, eles já estão se sentindo, incentivo, né? já estão se sentindo campeão. Nem entraram em campo ainda, já estão se sentindo campeões do mundo. Então, isso foi o uruguaio do jeito que é. O uruguaio, eu gosto muito da raça uruguaia, né? Essa coisa, você pensar num país de 3 milhões de habitantes que forma seleções que sempre dão trabalho, competitivas, né? Bicampeão do mundo em 30 e 50, né? Mas aí ficou a tragédia para o futebol brasileiro, né? Tem um livro muito interessante sobre essa final, chama Anatomia de uma Derrota. Sim. Acho que é Paulo Perdigão, o autor. E, assim, o Brasil perdeu essa Copa, durante muitos anos foi considerada a maior derrota do futebol brasileiro. Hoje eu acho que os 7-1 superam essa tragédia de 50, porque você perder em casa uma semifinal de Copa do Mundo por 7-1 é humilhante, né? Se a gente tivesse perdido por 2-1, 3-2, é normal. Mas 7-1 foi demais. Gostaria de perguntar sobre isso. E até, né, como é trágico a Copa do Mundo no Brasil para o Brasil. O Brasil tão campeão. Pois é, melhor. Ganhou e a Copa no Brasil são duas tragédias. Duas. Eu acho assim que o 7-1 é a maior humilhação da história do futebol mundial e nunca vai ter nada parecido. Assim como nunca vai ter nada parecido com a Batalha dos Aflitos. Exato. Já que tem um torcedor do Náutico e tem um gremista aqui. É uma coisa sobrenatural que nunca vai acontecer. Eu até brinco dizendo que aquele 7-1 nos Aflitos, aquela derrota nos Aflitos, a Batalha dos Aflitos, foi o nosso maracanaço. Foi. Né? Porque o Náutico tinha tudo para ganhar aquele jogo e perdeu. Aí superou, Fernando, o complexo de vira-lata em 58, que ele perguntou? Sim, a pergunta era exatamente essa. Eu acho que sim. Depois de 50, fizemos a Copa de 54, o Brasil foi muito mal também, perdeu de 4-2. Perdeu para a Hungria, que era uma grande seleção. Perdeu para a Hungria, que era uma grande seleção. Perdeu de 4-2, um jogo que teve confusão, tudo ficou conhecido como a Batalha de Berna. E em 58, com essa história do complexo de vira-latas, que foi uma expressão criada pelo Nelson Rodrigues, exatamente porque o brasileiro estava numa onda de pessimismo, assim, achava-se que o Brasil não conseguiria mais ser campeão do mundo alguma vez, né? E aí, para que o Brasil conseguisse superar esse trauma, essa coisa do complexo de vira-latas, foi feita uma organização um planejamento muito grande para que o Brasil desse certo na Copa do Mundo. O plano Paulo Machado de Carvalho. O plano, exatamente. O Paulo Machado de Carvalho. Só queria pontuar, me parece que Nelson Rodrigues cria essa expressão, mas ele vai contra. Sim. Ele é um incentivador, enquanto todo mundo está pessimista, ele cria Ele dizia que o brasileiro era um narciso às avessas. A gente tem todo o potencial, a gente tem o melhor futebol do mundo. O Nelson Rodrigues era um torcedor que acho que é importante nessa onda para frente. Ele era um torcedor, assim, enquanto todo mundo criticava a seleção, ele estava acreditando sempre, né? Inclusive, Pelé se tornou conhecido na Copa de 58 como o rei do futebol, né? Com apenas 17 anos, mas uma crônica dele escrita em março, quer dizer, 3 meses antes da Copa, ele já chamava Pelé de rei, né? Então, na verdade, quem chamou primeiro Pelé de rei foi o Nelson Rodrigues nessa crônica na Manchete Esportiva em março de 58. E na Suécia, depois de toda a campanha que o Brasil fez, Pelé fazendo gols, fez 3 contra a França. Então a imprensa francesa chamou a imagem dele chorando depois dos gols, o menino chorando, ali é o rei do futebol que nasceu, né? Exatamente. Fernando, a gente falou aqui no livro, né? Você mostra que houve um planejamento, que antes era algo meio bagunçado, né? Mas houve um planejamento, né? Exatamente. Por incrível que pareça, foi a primeira Copa que o Brasil formou uma comissão técnica. Você pensar que numa Copa do Mundo a seleção não tinha uma comissão técnica. Era uma pessoa que definia tudo. Era o técnico, na Copa de 50 era o Flávio Costa, o técnico que mandava em tudo. Física. Em 54, Zezé Moreira. O cara dava pitaco e não só dava pitaco, como impunha a sua ideia, né? Sim. Então era uma coisa muito... E o Paulo Machado de Carvalho, que era um empresário, uma pessoa muito planejadora, digamos assim, muito metódica, né? Criou uma comissão técnica, escolheu o técnico dele, o Paulo Machado era ligado ao São Paulo, e escolheu o Vicente Feola, que tinha sido técnico do São Paulo, estava atuando como supervisor do São Paulo, tinha sido técnico campeão pelo São Paulo em 47 e 48, mas estava meio que nos bastidores do São Paulo nessa época. Então,
o Paulo Machado escolheu o Vicente Feola. Houve muitas críticas na época sobre a escolha do Vicente Feola, porque muita gente achava que tinha que ser... Até o nome do Flávio Costa foi lembrado. O próprio Avelange, que na época era o presidente da CBD. O Avelange foi importante nesse processo. Sim, né? sim. O Avelange, por exemplo, gostava do Fleitas Solite, que era um paraguaio, que era técnico do Flamengo, mas quando o Paulo Machado falou do Feola pro Avelange, o Avelange concordou, disse, não, eu escolhi você para formar essa comissão e tomar a frente dessa coisa. Se você está dizendo que vai ser o Feola, vai ser o Feola. E aí o Feola foi escolhido, formou primeiro aquela convocação que eu falei de 33 jogadores, depois cortou 11, ficou com os 22, e Feola era um homem de diálogo, né? Ele conversava com o supervisor, conversava com o Paulo Machado de Carvalho, o supervisor era o Carlos Nascimento, que era um cara bem carrancudo, bem rigoroso, disciplinador, né? Assim, a seleção foi formada, essa comissão, tinha até dentista, né? Psicólogo, né? A história do dentista é interessante, eu né? queria ressaltar, me chamou a atenção essa história do dentista, que inclusive muitas lesões começam por problemas dentários, exatamente, né? Os jogadores se machucam com focos facilidade, dentários, então essa preocupação foi arrancar, no livro conta que foi arrancado muitos dentes de muitos jogadores. Sim. Eu entrevistei, no livro, fiz várias entrevistas, além dos jogadores, com jornalistas que cobriram a Copa, procurei o João Máximo, né, que tinha escrito aqueles fascículos da Placar nos anos 70, procurei o João Máximo contou que ele fez odontologia, e na época ele trabalhou, o dentista da seleção era o Mário Trigo, e ele trabalhou nessa equipe que o Mário Trigo formou para eliminar esses focos dentários, né, dos jogadores. E ele falou, o João Máximo falou que tinham feito mais de 100 obturações, extrações de dente. E depois, quando eu fui conversar com os jogadores, eu entrevistei Zito, né, que era meio campista do Santos e da seleção, e o Zito disse que só ele arrancou 9 dentes. Eu fiquei, cara, como é que você arranca 9 dentes assim, né? Um outro jogador, agora eu esqueci, eu acho que era o Moacir, que arrancou 7, né? Então, assim, era uma coisa impensável, né? Quando você pensa nos jogadores, atletas, né? Na época, como eles eram despreparados nesse aspecto aí, né? E ainda na preparação, e esse complexo de vira-latas, de derrotista do brasileiro, tinha um racismo. Sim. De muitas vezes botar a culpa no jogador negro que não teria uma índole para ser campeão. E isso aparece até na culpa que o Barbosa, o goleiro de 50, leva, um goleiro negro. Exatamente. Né? Essa questão do racismo é polêmica, né? Tem gente que não concorda. Inclusive, um grande ídolo meu no jornalismo, Rui Castro, Sim. Ele faz ele escreveu muito sobre futebol também, né? E num dos livros dele, quando fala dessa situação aí do racismo, ele disse que se realmente houvesse racismo, era só não ter convocado nenhum negro. Só que a coisa não era tão explícita, né? Assim, a ponto de... Porque, como tu diz no livro, a seleção estreia praticamente todo o time branco, menos o Didi. Menos o Didi. Sempre a escolha era pro branco. Então, o Didi era o grande craque da época. O reserva do Didi também era Moacir, que era... Sim. Tão ou mais negro do que Didi. E o Didi era o grande craque da época, né? Didi era o grande craque. Então, assim, no primeiro jogo, o Brasil jogou onde podia ter um branco. Inclusive, o Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, destacou isso, né? Que nome do estádio Maracanã. O Mário Filho, inclusive, tem um livro chamado Negro no Futebol Brasileiro, né? E ele destaca muito isso. Onde podia escalar um branco... Era o branco que era escalado. Né? Fernando, nessa preparação, né, como você disse, tinha uma comissão técnica, tinha um psicólogo, né, o João Carvalhais. Né? E ele, e até uma coisa curiosa do livro, que ele reprovou vários jogadores, entre eles Garrincha, que ele dizia que Garrincha era um imbecil. Né? Pois é, o papel do João Carvalhais nessa comissão foi bem polêmico, né? Porque ele aplicava muito aqueles testes, né, de linhas paralelas, de não sei o quê, e pedir para os jogadores desenharem, né? Gilmar teria sido cortado também, porque Gilmar, não conseguia traçar se dependesse do João Carvalhais, Pelé era cortado, Pelé era muito inexperiente, não tinha condições de estar na seleção, né? O Garrincha era um débil mental. E quem desdenhava disso era Ari Barroso nos comentários. Exatamente. Então, assim, chegou um ponto, a comissão técnica valorizava todo mundo da comissão, né? Era uma equipe muito coesa,
Mas chegou um ponto já na Suécia que o próprio Paulo Machado e o Vicente Feola, não, vamos deixar esses testes psicológicos um pouco de lado, né? Não vamos escutar muito o Newton Santos, que era colega de Garrincha, a enciclopédia do futebol, que era colega do Garrincha no Botafogo, né? Ele fazia questão de fazer os exames, os testes do psicólogo antes de Garrincha, para depois dar uma dica para o Garrincha, ó, faz assim, faz assado. E, inclusive, ele disse para o João Carvalhais, ó, doutor, o Garrincha, ele vai errar isso aqui tudo, mas a gente tá aqui para jogar futebol. E futebol ele sabe jogar, então deixa ele jogar. E Garrincha entrou contra a União Soviética. Exatamente, estreou contra a União Soviética, como Pelé e Zito, inclusive. Arrasou, né? Entrando na campanha, talvez. Tem o primeiro jogo, que vence a Áustria 3-0. Aí empata com a Inglaterra. A Inglaterra tem até um fato que perdeu grande parte do time num acidente aéreo, pouco antes da Copa. Era uma seleção muito forte, viria mais forte ainda. Sim. E me parece que esse jogo, lendo o livro, que esse jogo contra a União Soviética é o ponto de virada da história da seleção brasileira. Exatamente. Até a famosa frase, né, Léo? Como? A frase que Garrincha fala, que o técnico pede para Garrincha driblar todo mundo e Garrincha fala, né? Faltou combinar com os russos, né? Eles já sabem que vai ser assim que eu vou chegar lá. Exatamente. Foi aí que surgiu essa expressão, faltou combinar com os russos. Mas me parece, lendo o livro, que esse é o jogo que o Brasil poderia ser eliminado e assim, se viesse na toada, que era a seleção brasileira, era a tendência das Copas, mais uma vez eliminado. Exato. E aí não, aí muda o time. Entra Pelé, entra Garrincha e Zito. Eu acho que aí muda a história da seleção brasileira nas Copas. É verdade. O Só Brasil se tornou um grande favorito a partir desse jogo. Só complementando aqui, e nesse jogo, né, a União Soviética era favorita, porque tinham muitos jogadores que vieram do futebol italiano e tinha ganho as Olimpíadas. Né? Tinha ganho as Olimpíadas de 56. E a União Soviética sempre tinha uma coisa de mistério, né? Tinha o futebol científico, era uma coisa que ninguém sabia como ia chegar. Era a época política da cortina de ferro, aquela coisa tudo, era tudo muito misterioso, e né? Me chamou muita atenção lendo o livro também, que aí estreia Pelé e Garrincha em Copas, e aí tem um comentário dos jornalistas que foi os maiores 3 minutos iniciais da história das Copas. Esse foi o Gabriel Anot, do L'Équipe da França, né? Como foram esses 3 minutos aí? Imagina que o primeiro lance, o Didi passou para o Garrincha meteu uma bola na trave, né, do Yashin, que era já um grande goleiro, né? O único goleiro a ganhar a bola de ouro até hoje. Exato, e é um goleiro, assim, até hoje é considerado um dos melhores goleiros do mundo da história do futebol mundial, né? E meteu no primeiro lance, o Garrincha deu um chute na trave. No segundo, Garrincha deu um passe para Pelé acertou o travessão. No terceiro, Didi passou para Vavá fez 3-0, fez o 1-0. E aí o jornalista disse que foram os 3 maiores minutos da história do futebol, né? Então é uma frase que eu gostei muito, fiz questão de colocar no livro, porque é meio que resume, né, o que foi aquele jogo, que ali, né? Começa a seleção brasileira de verdade e Garrincha destrói esse jogo. Sim, Garrincha destrói esse jogo e assim... Dos jogos seguintes, o único jogo que Garrincha não conseguiu ter uma atuação tão boa foi contra o País de Gales, que foi o jogo que foi uma marcação muito forte em cima dele, mas depois arrasou de novo contra a França e na final com a Suécia, né? Então, assim, foi um time que impressionou o mundo, né? Porque era uma seleção fortíssima. Imagina numa semifinal, a França, que era o país que estava melhor na Copa, tinha o melhor ataque, já tinha feito, acho que 15 gols quando jogou com o Brasil, e chegou quase como favorita, né? Esse capítulo Brasil e França eu chamo de duelo de gigantes, né? Porque era o melhor ataque contra a melhor defesa, né? O Brasil não tinha levado gol ainda na Copa, né? Tinha ganho todos os jogos sem levar gol. Empatado com a Inglaterra em 0-0. Então, o futebol, o Garrincha foi fundamental e a seleção, na semifinal, ganhou da França, que era considerada uma das potências daquela Copa, ganhou de 5-2. Depois ainda repetiu 5-2 na final com a Suécia. Tá. O programa agora vai para um breve intervalo. O papo está muito bom aqui com a presença de Léo, então está muito bom aqui, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O
programa Opinião Pernambuco está de volta e hoje a gente recebe o jornalista pernambucano Fernando Rego Barros, que está falando do livro que ele escreveu, 1958, Como Ganhamos a Copa na Suécia, que foi o primeiro título de Copa do Mundo do Brasil. Fernando, a gente estava falando da campanha, né, do Brasil, do jogo contra a União Soviética, que Garrincha arrasou. Léo agora quer falar sobre um outro jogo, né, contra o País de Gales. A gente já chegou na semifinal contra a França, que tem muito assunto, mas antes o Brasil passou nas quartas de final por País de Gales, que inclusive só voltou à Copa, foi a primeira participação em 50 voltou agora. Uhum. Então o País de Gales chegou, se classificou como sensação e foi um jogo muito difícil para o Brasil, né? Foi 1-0 e quem decidiu foi Pelé, num gol que lembra um pouco o gol da final. Exatamente, Léo. Foi um jogo dificílimo para o Brasil, né? 0-0 no primeiro tempo. O gol do Brasil acho que saiu aos 28 do segundo tempo. Pelé recebeu um passe dentro da área, um passe de Didi, né? Deu um chapéuzinho no zagueiro que estava marcando ele e fez o gol, né? E foi o primeiro, entrou para a história, né? Porque foi o primeiro gol de Pelé em Copas do Mundo. Pelé 17, fez 12 gols em Copas. E aquele ali foi o primeiro gol que ele fez, né? Ele com 17 anos, né? Até já hoje marcando. O jogador mais jovem a marcar. Exatamente, até hoje o jogador mais jovem a marcar, depois deslanchou, né? E fez outros, foi ali, né? Que surgiu o rei do futebol? Nessa Não, partida, ele passou a ser chamado rei depois do jogo com a França, né? Certo. E assim, a coroação, digamos, a gente pode dizer que foi a final, né? Mas naquele jogo foi um jogo muito duro, como a gente tinha falado antes, o Garrincha foi muito marcado, né? Os galeses conseguiram meio que anular aquele show que Garrincha tinha dado contra os soviéticos, né? Mas anula Garrincha e tem Pelé. Pois esqueceram não tinha como Pelé, marcar, né? Todo mundo, né? E aí, apesar de toda a dificuldade que a gente teve, né? Um placar magro, né? De 1-0, mas superamos. A partir desse jogo, né? Do quarto jogo, já era, assim, perdeu, tá fora, né? Já era a segunda fase da Copa, as quartas de final já, e o Brasil eliminou o País de Gales e com essa vitória teve o direito de ir para a semifinal contra a França. E nesse capítulo do livro é muito interessante dar uma ambientação de como o país acompanhava a Copa, né? Que era pelo rádio. A gente não tem... Exato, hoje a gente vê por internet, não tinha mídia na redação sociais. A gente não sabe mais nem o que ver, porque cada mídia está dando um tempo diferente do jogo e tá uma loucura. E aí, nesse jogo, uma grande agonia, o povo acompanhando no rádio. O pai do Garrincha estava acompanhando com o presidente JK. Foi convidado, era o seu Amaro, né? Foi convidado pelo Juscelino para acompanhar o jogo no Palácio do Catete, né? Com o presidente, para ouvir o jogo pelo rádio, né? E tem uma história assim que ele ficou, né? Sabia que estava do lado do presidente, né? Ficou muito nervoso, sem saber como se comportar, né? E quando o Pelé conseguiu finalmente, né? Porque imagina o sufoco que estava, né? Todo mundo querendo que o Brasil fizesse um gol, o primeiro tempo 0-0, só aos 28 saiu o gol, né? Mas o País de Gales estava atacando também? Não, Fernando? O País de Gales praticamente só se retranca. defendeu, retranca total, né? E aí quando saiu esse gol, o seu Amaro teve vontade até de soltar um palavrão, né? E não soltou. E aí, isso aí eu pesquei no Rui Castro, né? Na biografia que ele escreveu do Garrincha, um livro sensacional. Estrela Solitária. Aí ele disse que o próprio JK se encarregou de dizer o palavrão pelo seu Amaro, né? Então, assim, era uma coisa... tanto é que na final ele fez questão de assistir o jogo em casa, o seu Amaro, porque ele queria... Em cima do escudo do Botafogo e do calendário. Exatamente. Ele queria poder falar, extravasar toda a sua emoção ali, sem se preocupar de estar diante de uma autoridade, né? Fernando, uma Copa do Mundo, ela não é só futebol, né? A gente está vendo aqui no Catar outras questões sendo levantadas, como a questão das mulheres no estádio, a proibição de consumo de bebida alcoólica, a questão da população LGBTQIA+, sim. né? Nunca é só sobre futebol. Nesse caso de 1958, a gente já falou sobre a questão do racismo aqui. Os times eram muito brancos? Sim. Hoje a gente vê a seleção da França, tem muitos jogadores negros, né? Mas naquela época não, a França era toda branca, né? A seleção, acho que o primeiro jogador negro na seleção da França foi
um zagueiro chamado Trezor, que jogou na Copa de 78 na Argentina, né? E ele quebrou essa coisa dos jogadores negros na França, né? Que a convocação eram sempre brancos. Na seleção francesa de 58, tinha até jogador de origem marroquina, alguma coisa assim, mas não eram negros, não tinha. Inclusive, das 16 seleções que participaram daquela Copa, a única que tinha negros era o Brasil, né? E se tornou até atração, porque os suecos, por exemplo, muito brancos, loiros, né, nunca tinham visto, as crianças suecas nunca tinham visto uma pessoa negra, então iam na concentração do Brasil, às vezes só para tocar no cabelo de Pelé, né, para sentir, né, passavam a mão no rosto dele para ver se saía, se saía alguma tinta preta, alguma coisa assim. Era uma coisa... E no livro do Rui Castro, sobre o Garrincha, fala muito sobre essa questão, e também sobre uma questão das mulheres suecas que iam ver o treino do Brasil, se interessavam pelos jogadores. Sim. E ele ressalta uma coisa até de costumes da sociedade, como era muito diferente na Suécia e no Brasil, uma sociedade tão conservadora em 58. Sim, totalmente. Ele conta de mulheres que chamavam os jogadores para sua casa, para a casa dos pais, e... iam para o quarto, jantavam com a família e tudo bem. Tchau, isso, sem compromisso nenhum. Uma mentalidade... Em 58. 58, uma mentalidade totalmente nova para os brasileiros, né? Sim. Tem até uma curiosidade, quando a seleção foi escolher, a CBD, no caso, né, foi escolher a concentração, quem escolheu foi o Wilton Gosling, um médico, né, que viajou ainda em 57 para a Suécia, para escolher onde o Brasil ficaria, né? E ele escolheu, era uma cidadezinha perto de Gotemburgo, Rindas, ou Rindos, não sei a pronúncia correta, porque tem uma bolinha em cima do A. A gente nunca vai saber não falar sei exatamente isso. como ele pronuncia, mas ele fez, inclusive, quando acertou que o Brasil ficaria concentrado naquele hotel lá, ele acertou com a gerência do hotel que na época da Copa as mulheres que trabalhavam no hotel teriam folga e seriam substituídas por homens, que era para não tirar a concentração dos jogadores, o foco dos jogadores da competição, né? Mas esse hotel era num local de veraneio, né, na Suécia, então tinha um lago próximo e nesse lago as pessoas iam para tomar sol, né? E muitas mulheres faziam topless, né? E aí o jogador... Pelé lembra, por exemplo, eu assisti uma entrevista de Pelé com Jô Soares, né? Ele conta, né, nessa entrevista, ele conta que estavam caminhando assim, próximos do lago, né, e de repente viam aquelas mulheres de topless, ele ficava sem querer olhar, achando que era pecado. Imagina, e Pelé... para também não tirar a concentração. Pelé com 17 anos, vendo as mulheres fazendo topless, eu fiquei imaginando essa cena, né? E ele, não vou olhar que é pecado, né? Mas... um cara com 17 para 18 anos, ele acaba pecando, né? Ele não vai conseguir não olhar, né, para uma situação dessa. E com todo esse controle da comissão técnica, agora não me lembro, após algum jogo, após uma grande vitória, aí tem o boato que foi dada uma festa com algumas mulheres convidadas. Pois não lembro qual jogo foi agora. Surgiu esse boato, acho que foi depois da vitória contra o País de Gales. Sim. Surgiu esse boato de que, com essa vitória, foi organizada rapidamente uma festinha na concentração, que chamaram mulheres suecas, tudo. E os jogadores desmentem isso, né? Eu conversei com o Luiz Mendes, que é um jornalista. Melhor desmentir, né? É bom para todo mundo. Exato, disso, melhor né? desmentir. Mas, realmente, assim, não fazia muito sentido uma preparação tão planejada, né? Quando vai chegar nos finalmente. Com essa preocupação até de afastar as mulheres que trabalhavam no hotel, não faz muito sentido ter acontecido uma festa dessa, né? Então eu tenho a opinião de que não aconteceu mesmo essa festa e acho que foi mais um boato mesmo. Né? Fernando, eu vou voltar aqui a falar sobre o esquema tático, né? E sobre um jogador, né, que esteve presente nas 4 até o tetra, né? Que é Zagallo, né? E eu vi no livro que ele atacava, né? E defendia. Recuava para marcar. Foi ali que surgiu o 4-3-3? Foi na Copa de 58? Olha, a seleção jogava mais no 4-2-4, né? Ou no 4-4-2, mas quando Zagallo entrou na equipe, né? Porque
antes da Copa havia muita dúvida se o titular seria Pepe ou Zagallo, né? Pepe era um grande ponta esquerda também, é o maior goleador do Santos depois de Pelé, é o Pepe. Era a grande dupla do Santos, né? Grande dupla do Santos. E o Zagallo foi o escolhido. E Zagallo tinha essa característica, o apelido dele até era Formiguinha, porque ele ia na frente e voltava, não sei o quê. Na final, quando o jogo estava 1-1, a Suécia quase faz 2-1 e não fez porque embaixo da trave, porque a bola já tinha passado pelo goleiro Gilmar, já ia entrar no gol brasileiro e quem estava lá para salvar foi o Zagallo. Quer dizer, vocês não imaginam, ponta esquerda salvando uma bola na linha do gol quase lá na defesa. Só né? sofreu 4 gols, né? Sim. Sofreu os 2 gols contra a França e 2 gols na final contra a Suécia. Acho que a gente tem que chegar na final, mas eu acho que ainda tem que dar mais destaque um pouco a esse jogo da França, que é a única vitória do Brasil até hoje contra a França em Copas do Mundo. Depois a França virou um grande carrasco em 86, Verdade. na final em 98 e 2006. A França é um grande Brasil carrasco, virou pode freguês, né? pode aparecer nessa Copa do Mundo aí ainda. E, bom, contra a França o Brasil faz 5-2 e tem, no segundo tempo são 3 gols de Pelé. Exato, Pelé deu um show ali na semifinal, né, contra a França. E foi um jogo duro no início, né, no primeiro tempo. A França, como eu falei, tinha esse ataque, né, de Fontaine, que chegou no final da Copa a fazer 13 gols. É o maior né? artilheiro da história. Até hoje é o maior artilheiro edição, em uma né? única edição. Né? Eu acho que é um recorde que nunca vai ser batido, porque primeiro não se faz tantos gols mais Ronaldo hoje. fez 8 numa Copa, que são já um número muito grande. Exato. Durante muitas Copas o artilheiro fazia 6. A Copa acho que desde 78, com o Mário Kempes, da Argentina, durante várias Copas o artilheiro não passava de 6 gols. Isso é para ressaltar, até Ronaldo. E o Ronaldo fez 8. Voltando de lesão, Exato. ninguém acreditava, volta e faz 8 gols. Aquela Copa de 2002 foi uma virada O fenômeno é isso. Para Ronaldo, né? Ele que foi tão criticado por 98 com aquela história da convulsão. Então, assim, para muitos, assim, ele teria amarelado, né, naquela Copa. E aí a virada dele... Depois de 2 lesões no joelho. Lesão que quase o tira da Copa, né? E ele conseguiu se recuperar, se tratar e fez os 2 gols. Dos 8 gols, ele fez 2 na final. São 2 na final. Exatamente. E tem até aquela imagem, né, dos 3 turcos na semifinal, né? Marcando... Ele vai de biquinho, inspirado no Romário. Ele faz um gol de bico. Inclusive, os 2 jogos com a Turquia foram muito difíceis, né? Sim, a estreia e virada, o jogo da semifinal. Uma virada, um pênalti estranho. Antes da gente falar sobre a final, né, contra a Suécia, eu gostaria de falar, de voltar ao assunto Pelé, né, 17 anos, né, que foi consagrado ali já o título do rei do futebol. Fernando, existia uma expectativa naquele contexto ali de que Pelé, existia uma grande expectativa em relação a Pelé ou não? Não. O craque daquela seleção era Didi, né, e... Eu acho que uma seleção com tantos craques como Didi, Garrincha, Nilton Santos, até o Zito, que era um cara que arrumava ali o meio-campo. Seria um Casimiro de hoje em dia? Seria um Casimiro, exatamente, de hoje em dia. Então, eu acho que isso foi muito bom para Pelé, porque ele não, assim, jogou leve, né? Não teve um peso, uma cobrança. Ninguém conhecia ele. Inclusive no Brasil, ninguém equipe. esperava que Pelé fosse a solução, né? Ninguém, como hoje, por exemplo, a gente pensa no Neymar, pensa no passado, nas Copas passadas, em Romário, né? Em Ronaldo. Não havia uma cobrança ainda em cima de Pelé, porque ele tem mais uma curiosidade. Era a surpresa da seleção. Uma grande curiosidade sobre isso, porque já se vê ele com a camisa 10, que hoje se conhece. Parece que ele já era o craque na época. Essa camisa 10 surge com o Pelé. E como é que foi a numeração do Brasil nessa Copa? Essa numeração foi completamente por acaso. Apesar de todo o planejamento que a CBD na época, né, que hoje é a CBF, apesar de todo o planejamento feito, né, a CBD esqueceu de mandar a relação, numerar as camisas, né, dos jogadores. E o que foi que aconteceu? Essa escolha foi feita aleatoriamente por um uruguaio que fazia parte da comissão lá da FIFA. Ele saiu numerando os que ele conhecia. Ele sabia que Castilho era goleiro, por exemplo, botou o número 1. Mas o Gilmar ganhou a 3, que era o goleiro titular. Gilmar, que era o titular, que o uruguaio não tinha como saber, né? Botou o número 3. O Garrincha era número 11, que tradicionalmente o ponta-direita seria o 7.
né? O 7 ficou com o Zagallo, que era a ponta esquerda, né? E Pelé, que era reserva, que nem titular era, ganhou o número 10. E a né? 10 não existia essa mística da 10. Não existia essa mística, época. Surgiu com Pelé, né? A partir desse momento, todo craque das grandes seleções acabava sempre recebendo a camisa número 10. Né? Então uma coisa muito interessante, porque foi uma escolha totalmente aleatória, né? Tanto é que, por exemplo, Vavá era camisa 19, né? O Mazzola era 18. O Newton Santos, que era titular, era o número 12, não era o 6. Né? Assim, foi uma numeração doida. E assim, Pelé surge na seleção com Garrincha, eles estreiam uns 2 jogos antes da Copa, primeiro jogo contra deles. a Bulgária. E é interessante ressaltar que Pelé e Garrincha nunca perderam um jogo pela seleção. São 30 jogos, 26 vitórias. Sim, se a gente soubesse, né, colocava sempre eles. Sempre eles, E só trazendo para a época mais moderna, Bebeto e Romário também ressaltando essa importância. Eles nunca perderam um jogo também. Perderam nas Olimpíadas, quando é sub-23 para a União Soviética. E Bebeto e Romário também. São 23 jogos e 17 vitórias. E tem uma coisa interessante de Pelé e Garrincha, que eles estrearam num jogo com a Bulgária, né? Antes da Copa, né, nos jogos de preparação. Estrearam contra a Bulgária. E o último jogo deles juntos, né, foi um jogo com a Bulgária na Copa de 66, quer dizer, 8 anos depois, né? Então, assim, a primeira participação dos dois juntos foi contra a Bulgária e a última também, né? É uma coincidência muito grande. Fernando, vamos falar da final? Vamos sim. Gilmar, Djalma, Bellini, Orlando e Newton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo. Essa foi a melhor seleção de todos os tempos? Olha, há uma grande polêmica com relação a isso, né? Muitos jornalistas no mundo todo, né, consideram que a seleção de 70 era a melhor seleção de todos os tempos, né? Foi a melhor seleção, a seleção brasileira de 1970. O próprio Pelé já foi perguntado sobre isso, ele participou das duas, né? Ele respondeu que individualmente ele preferia a de 58, achava a de 58 superior, né? Agora, tem você falou aí a escalação, né? Tem um fato interessante que é o Djalma Santos. Né? Muito importante, Djalma que entra na final apenas. Djalma Santos jogou uma única partida, que foi a final, no lugar do Desorde, que era o titular, e foi escolhido o melhor lateral direito da Copa, né? Há uma injustiça na história com relação ao Desorde, que disseram que ele não jogou a final porque teria amarelado, e não é verdade, porque o Desorde era um grande lateral direito também, fez uma excelente Copa, né? Ele não participou da final porque estava sentindo uma dor na coxa e ficou com medo. Naquela época não era permitida substituição na Copa, durante os jogos. Ele ficou com medo de entrar na final e de repente sentir a coxa e acabar prejudicando a seleção. Então foi substituído. Mas quando dizem que ele amarelou, que não sei o quê, ele fez uma grande Copa, tanto é que na pesquisa que eu fiz, fui muito em jornais da época, revistas, e não encontrei nenhuma crítica a Desorde, que ele teria ido mal num jogo, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que eu até destaco no livro, que uma das maiores injustiças cometidas contra um jogador de seleção brasileira foi dizer que o Desorde teria amarelado, né? Porque ele fez a Copa perfeita também, durante 5 jogos foi titular, e imagina que ele tinha como reserva o Djalma Santos, que já tinha participado da Copa de 54, era um jogador super experiente, né? Então, se o Desorde não tivesse bem, ele jamais ia conseguir ser titular durante 5 jogos, né? Tanto é que o Feola alterou o time durante a Copa, né? Botou Pelé, Garrincha, Zito, teria botado também o Djalma Santos antes, mas não, o Djalma Santos só jogou a final porque o Desorde se machucou. Isso, e sobre ser a melhor seleção da história, eu não conhecia essa frase do Pelé, eu vi no livro. E para mim, o comentarista que mais me inspirou na vida até hoje, que já é falecido, o mestre Cláudio Cabral, em Porto Alegre, ele acompanhou dessa época, ele dizia que essa é a maior seleção, porque é uma seleção que tem Pelé e Garrincha no auge, praticamente, com Newton Santos e Didi, esquece o resto, é a maior seleção do mundo essa. Era uma grande seleção, sem dúvida. Eu, assim, gosto muito da seleção de 70 também, é uma super seleção, né? Mas eu acho que a de 58 era muito forte, era uma seleção muito... E realmente, ter Pelé e Garrincha num time é para assustar qualquer adversário. Com todos... E assim, aí chegamos na final, depois de um show contra a França,
E bom, e a população brasileira tá apavorada de novo. Vamos chegar com tudo isso na final. O fantasma da final, né? 1950. O que vai acontecer nessa final? É. Como é que começa o jogo? Pois é, teve até uma curiosidade antes da final que a Suécia também jogava de amarelo, né? E o Brasil, camisa amarela. Então, o Vicente Feola, o próprio Paulo Machado de Carvalho esperavam que a Suécia abrisse mão, né? Era uma super anfitriã, como foi mesmo. E por conta disso abrisse mão do uniforme amarelo, deixasse que o Brasil jogasse de amarelo e ela jogasse de azul ou qualquer outra cor. Só que a Suécia não quis abrir mão, Tava né? em casa, né? A Suécia queria jogar de amarelo. O Brasil, no livro conta que até o Brasil cedeu como uma diplomacia, não, o time da casa pode jogar. E mesmo assim a FIFA na época quis fazer o sorteio, o Brasil não compareceu ao sorteio e a Suécia ganhou o direito de jogar de amarelo. O técnico... O técnico não, o Paulo Machado de Carvalho até usou muita psicologia, né, para tranquilizar os jogadores, porque alguns achavam que podia dar azar, trocar de camisa na final, e né? Usar o branco, né? Sugeriram usar o branco, mas havia muita superstição no grupo, né? Então porque perdeu a Copa de 50 de branco. Lembraram que o Brasil jogava de branco na Copa de 50 e perdeu. Então o Paulo Machado usou do seguinte artifício, né? Vamos jogar de azul, porque o azul foi usado pelo Uruguai 2 vezes campeão, né? Pela Itália 2 vezes campeã também. E é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida, né? Ainda usou esse artifício aí de... Apelou para a fé, Apelou né? para a fé. Porém, né? o problema é que não tinham levado camisas azuis, Até né? tinham, mas já tinham usado nos treinos a camisa. Então tiveram que correr no comércio lá de Estocolmo, né? Para procurar camisas azuis, né? Compraram, saíram bordando o escudo da seleção na véspera, né? O roupeiro da seleção, que era o Francisco de Assis, né? Passou a noite lá costurando os escudos da seleção nas camisas azuis. E o Brasil foi campeão com a camisa azul, né? Começou até perdendo o jogo. Tem um aspecto engraçado... Tem um gesto importante quando toma o gol, né? Exato, exatamente. A Suécia, com 4 minutos de jogo, fez 1-0 com o Lidholm, né? E aí deve ter passado na cabeça de muitos jogadores, né? Será que a gente vai perder de novo uma final de Copa do Mundo, né? Mas aí o Bellini pegou a bola lá no fundo da rede, deu para o Didi, né? Didi veio andando calmamente com a bola debaixo do braço até o meio do campo, né? Vamos para cima. E vamos, a gente ganhou aqui, o Botafogo veio aqui, ganhou desses suecos, a seleção não vai perder, né? Então foi até, o Zagallo até corre para ele levar logo a bola para o meio de campo, ele calma, vamos ganhar, né? E no lance seguinte, quando ele bate, passa para Garrincha já quase faz um gol, a bola tocou na rede pelo lado de fora, né? E depois Garrincha mesmo, voltando ao ataque, né, deu o passe para 2 gols muito parecidos do Vavá. Garrincha vai à linha de fundo, cruza, o Vavá entra quase de carrinho, faz o gol, né, o primeiro com a perna direita, o segundo com a esquerda. Aí já virou para 2-1, né? Eu acho que o Zagallo não sei se é o Pelé que faz o terceiro. Pelé faz o terceiro, Zagallo faz o quarto, né? Zagallo faz o quarto e Pelé fecha de cabeça. Mas antes a Suécia faz 4-2, né? E aí já parecia que a final ia ser 4-2, né? O gol de Pelé, o 5º gol, foi aos 45 do segundo tempo, né? O juiz já estava pensando em acabar o jogo, né? Predestinado, né? Exato, tanto é que depois que Pelé faz o gol, acaba o jogo não foi nem reiniciado, né? Sim, ele estava ainda, Pelé caiu chorando lá no campo, né? Estava ainda sendo atendido ali, o juiz encerrou o jogo e começou a festa dos brasileiros. O gol é o terceiro gol que ele dá, um chapéuzinho, que é um gol... Sim. Foi um golaço, muito parecido, inclusive, com o gol contra o País de Gales. E o Brasil aí abriu a porteira dos títulos, né? Com Exato, esse jogo, foi né? a primeira conquista. A seleção de 62, por exemplo, manteve muitos jogadores de 58. Com Pelé machucado. Pelé só jogou 2 jogos, né? Pelé só jogou 2 jogos em 62 e o Garrincha praticamente assumiu a posição assim de líder do time. E ainda na final, com tanto simbolismo, tem o gesto do capitão Bellini de levantar a taça. Como é que foi esse gesto? É um gesto quase por acaso, né? Porque o Bellini estava lá no local onde ele recebeu a taça, né?
E fotógrafos brasileiros, ele primeiro ergueu a taça só com uma mão, assim, levantou Eles um pouco. conseguiam enxergar os fotógrafos. E os fotógrafos pediram, levanta, levanta, levanta. Ele, e até hoje meio é cansado, assim, né? resolveu pegar a taça com as duas mãos e levantou acima da cabeça e criou um gesto que qualquer campeão de qualquer esporte, inclusive, faz isso, acaba repetindo. Até no tênis, né? Aquele pessoal levanta o troféu, né, por cima da cabeça. A gente está acabando, tem menos de um minuto, e eu queria fazer uma última pergunta. Você escreveu 1958, como ganhamos a Copa na Suécia. Vai ter também como perdemos por 7-1 em 2014? Olha, merece, né, um livro, mas não pensei em escrever sobre isso, não. Assim, na verdade, eu quis muito escrever esse livro aí. Algumas pessoas até perguntam se eu vou fazer uma sequência, escrever sobre 62, 70. Não sei, assim, em princípio não pensei nisso, né? Penso em escrever outras coisas também, né? Mas tem, assim, eu acho que tem muitas histórias de Copas do Mundo que merecem ser reunidas em livro, sabe? E eu posso voltar ao assunto Copa do Mundo, mas não necessariamente uma sequência, nem escrever especificamente sobre o 7-1. E o que fica disso é que a Copa do Mundo é muito maior que o futebol, né? Exato, a Copa do Mundo mexe com, como a gente falou, né? Mexe com política, mexe com direitos humanos, né? Comportamento. A FIFA, por exemplo, eu critico porque a FIFA parece que vive num mundo paralelo, né? Ela não quer que ninguém... Eu me lembro na Copa de 86, Sócrates entrou em campo com uma faixa na testa, né? Que era, não lembro exatamente se era contra da democracia corintiana. Não lembro o que tinha escrito na faixa, mas era uma mensagem política, né? E foi muito criticado pela FIFA, tudo, e aí começou essa coisa dessa fiscalização exacerbada da FIFA com relação a qualquer manifestação política, né? Então, eu acho que é uma falha da FIFA. Acho que a Copa não pode se transformar também só num evento político, mas não dá para... A política faz parte de tudo, né? Não dá para ignorar completamente, né? Ok, Fernando. Então, a gente vai encerrando aqui. Eu agradeço a participação do jornalista Leonardo Kluck. Parabenizo a você pelo livro e... sugiro, escreve 2 livros. 1986, como o Brasil não ganhou aquela Copa, e 2014 sobre o 7-1. Tá, joia, vou anotar suas sugestões e aproveito o momento aqui para pedir que as pessoas leiam o livro, né? Que quando a gente escreve com esse desejo, né? De que ser um prazer para todo mundo pegar o livro. Para todo mundo, a gente recomenda, né? Então esse foi o programa Opinião Pernambuco, que tem a direção de Ana Clara Reis, a produção de Ricardo Araújo e Andréa Rocha, os estagiários Marília Ferreira e Alexandre Barbosa e os trabalhos técnicos de Felipe Novaes.